Vamos lá, senhores. Pessoal, nós estamos estudando o Poder Legislativo e no bloco anterior nós finalizamos o primeiro grupo de competências do Congresso Nacional, que são as competências legislativas. Então vamos lá, só recapitulando aqui, nós estamos estudando, o tema Poder Legislativo. Dentro de Poder Legislativo, nós estamos trabalhando aqui a distribuição de competências. E o que nós vimos? Nós temos as competências do Congresso Nacional, essas daqui se dividem em competências legislativas do Congresso Nacional. Essas nós finalizamos no bloco anterior, não é isso? Nós vimos que essas daqui, o Congresso, quando exerce essas atividades, ele elabora lei, ou lei ordinária, ou lei complementar. E aqui há a participação do presidente da República, ou seja, a deliberação executiva, onde o presidente sanciona ou veta a matéria ali que é objeto desse projeto de lei. No bloco de hoje, nós vamos trabalhar agora as competências exclusivas do Congresso Nacional. O que tem de diferença aqui? Agora, quando eu falo de competências exclusivas, o Congresso ele não vai elaborar lei, porque ele elabora lei quando ele está exercendo competência legislativa. Agora ele vai elaborar decreto legislativo, não é isso? E, diante das competências exclusivas, não há participação do presidente da República, não há deliberação executiva, o presidente ele não é consultado sob sanção ou veto acerca dessas matérias. Existe uma lógica para isso, tá? Esse é o tema do nosso encontro de hoje, tá? Competências exclusivas, as legislativas nós já estudamos. Após a gente vencer as competências exclusivas do Congresso, nós vamos trabalhar as competências privativas da Câmara dos Deputados e, por fim, as competências privativas do Senado Federal. Isso aqui ficará para os próximos encontros. Beleza? Então, já nos localizamos. Vamos lá. Senhores, competência exclusiva do Congresso Nacional, como eu já falei, sem sanção presidencial. Não há participação do presidente, Por quê? Eu não quero que você decore, tá? Eu quero que você entenda. O que acontece, senhores? Grande parte dessas competências exclusivas do Congresso Nacional, onde não há participação do presidente da República, isso vai ocorrer por quê? Porque eu vou me referir a temas que são da atribuição do presidente. O presidente, ele tem essa atribuição, só que depende da aprovação do Congresso, tá? Por isso que não tem o porquê eu consultar o presidente se ele concorda ou não com aquela matéria, uma vez que aquela matéria só está no Congresso em decorrência da atuação do presidente. Então eu já sei que ele concorda, eu não preciso perguntar para ele. Você vai notar isso com mais facilidade quando a gente começar a trabalhar aqui, tá? Cada uma das competências exclusivas do Congresso Nacional. Tá ok? Lembrando que quando o Congresso está exercendo as suas competências exclusivas, ele vai agir através de decreto legislativo, tá? Ele não age através de lei. Por quê? O Congresso ele vai atuar através de lei quando ele estiver exercendo as competências legislativas dele, que nós já estudamos no bloco anterior. Então vamos lá. Vamos para a prática aqui que fica mais fácil de você entender. Artigo 49 começa falando, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Primeiro, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Olha só que interessante, senhores. Aqui eu estou falando de quê? Tratado internacional. Por que isso aqui é competência exclusiva do Congresso, professor, onde não há participação do presidente? Porque quem celebra o tratado é o presidente. O presidente celebra o tratado, o Congresso Nacional, após essa celebração, o Congresso Nacional vai analisar e vai verificar se aprova ou não aquele tratado celebrado pelo presidente. Então o que a gente tem que analisar aqui? Presta bem atenção. Essa incorporação
de tratado internacional, de convenção internacional, no nosso ordenamento jurídico, ela é composta por 4 etapas. Primeira etapa, eu vou ter a assinatura pelo presidente da República. Aqui, nessa assinatura, é o que eu vou ter, que a gente chama de celebração. Quando o presidente ele vai lá e assina o tratado internacional, ele está o quê? Celebrando o tratado, tá? Então, olha só, se você analisar o artigo 84, que nós vamos estudar lá na frente, quando a gente for trabalhar Poder Executivo, o artigo 84, ele fala das atribuições privativas do presidente da República. E, no inciso 8º do artigo 84 aqui da Constituição Federal, fala o seguinte, ó, compete privativamente ao presidente celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. O presidente celebra, mas essa celebração está sujeita à aprovação do Congresso, certo? Aí o presidente foi lá e celebrou. Professor, e aí? Agora o próximo passo é a aprovação legislativa. Aqui eu tenho a participação do Congresso Nacional decidindo se aprova ou não aquela celebração feita pelo presidente, né? Aquela assinatura do Tratado Internacional realizada pelo presidente da República. Aqui está a competência do Congresso Nacional que nós estamos estudando, e essa assinatura aqui, que é o primeiro ato, está a competência do presidente da República. Então, senhores, se foi aprovado pelo Congresso, depois eu vou ter a ratificação, né, que é um ato do presidente da República, onde ele dá ciência aos organismos internacionais que o tratado foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, e depois o próprio presidente manda promulgar. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? É só o seguinte, ó. De um lado, eu tenho a competência do presidente, competência privativa do presidente da República. Qual é a competência do presidente? Celebrar o tratado internacional. Só que quando ele celebra, quando ele assina aquele tratado, esse tratado ainda não está incorporado no ordenamento jurídico. É necessário que essa celebração seja submetida a uma análise do Congresso Nacional. E aqui eu entro com a competência que nós estamos estudando. O Congresso Nacional, ele vai fazer o quê? Ele vai aprovar, né? Ou ele vai rejeitar. Se ele aprovar, se o Congresso aprovar esse tratado que foi celebrado pelo presidente, aí sim esse tratado foi incorporado, né? Ele foi introduzido aqui, inserido no nosso ordenamento jurídico, nas nossas normas, não é isso? Depois disso, o presidente vai lá, ratifica e promulga. Pronto, já está tendo vigência. Então eu quero que vocês entendam que aqui eu tenho uma parte é a atribuição do presidente e a outra é do Congresso. Não confunda. Quem celebra tratado é o presidente, mas compete ao Congresso o quê? Resolver definitivamente sobre o tratado, ou seja, aprovar ou rejeitar, colocar um ponto final nessa discussão aqui. Por isso que, olha só, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratado, acordo ou ato internacional que acarreta encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional. Traduzindo, compete ao Congresso aprovar ou rejeitar aquele tratado que foi celebrado lá atrás pelo presidente da República. Tranquilo? Fácil? Aí vem cá, por quê? Vamos criar uma lógica, tá? Para você aprender o conteúdo, sem ter que decorar. Por que, professor, que essa aprovação aqui, né? Essa aprovação de tratado internacional pelo Congresso Nacional está dentro do grupo das competências exclusivas, ou seja, aquelas em que não há participação do presidente. Senhores, se o presidente da República foi ele que celebrou, ele que praticou o ato de celebrar o tratado internacional, significa que eu já sei que ele quer que esse tratado internacional seja incorporado ao ordenamento jurídico. Agora o Congresso ele só vai verificar se aprova ou se rejeita esse tratado celebrado. Não tem lógica nenhuma o Congresso pegar e, diante dessa discussão aqui, se aprova ou não, enviar para o presidente para perguntar para ele se ele concorda ou não. Ora, se eu, presidente da República, fui quem celebrei o tratado, você está me perguntando se eu concordo ou discordo? É claro que eu concordo, senão eu não teria celebrado o tratado.
Entenderam, senhores? A lógica aqui, você não precisa decorar o conteúdo, você precisa entender. Então, como o Tratado Internacional, a primeira coisa dele, o primeiro ato dele é a celebração por parte do presidente, e depois o Congresso vai analisar se aprova ou não, não tem lógica nenhuma o Congresso perguntar novamente para o presidente se ele concorda ou não com aquele tratado. Se foi ele que celebrou, ele concorda, né? Então não precisa. Entenderam? Tranquilo? Por isso que essa questão de resolver definitivamente sobre o tratado está dentro do grupo de competências exclusivas, aquelas que não dependem, não tem deliberação executiva, não tem sanção, não tem veto presidencial. Tranquilo, senhores? Entenderam a lógica disso? Beleza. Vamos para a próxima. Olha essa daqui. Você vai ver como é óbvio. Eu fico chateado quando eu vejo aluno decorando isso aqui. O cara não quer entender. Se você não quiser entender, você está no lugar errado. Tá? Aqui você vai aprender, tá? Você não vai decorar não, ok? Então vamos lá. Próxima competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é competência exclusiva, não há participação do presidente da República. Por quê? Olha aqui. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Então olha só que interessante. O que compete aqui ao Congresso Nacional? No exercício de suas competências exclusivas. O que compete ao Congresso aqui? Aprovar. Aprovar o quê? Aprovar essas medidas aqui, ó. Declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras adentrem no nosso território, né, ou permaneçam aqui mesmo que de forma temporária. Só que o que acontece? Por que isso aqui, professor, é competência do Congresso Nacional, mas é competência exclusiva? Aquela que não há deliberação executiva, não há participação do presidente, ele não é consultado sob sanção ou veto. Por quê? Porque quem declara guerra é o presidente. Quem celebra a paz é o presidente. Quem autoriza que forças estrangeiras permaneçam, né, ou adentrem no nosso território nacional, mesmo de forma temporária, é o presidente. Tudo isso aqui é competência do presidente, mas ele precisa pedir autorização do Congresso. Então, olha só, deixa eu te mostrar. Artigo 84. De novo, tratando aqui de poder executivo, nós vamos trabalhar isso lá na frente, mas olha só, o artigo 84, que fala das atribuições privativas do presidente da República, aqui no inciso 9, ele fala o seguinte, ó, compete privativamente ao presidente da República. É o presidente que decreta o estado de defesa e o estado de sítio, é o presidente que declara guerra, no caso de agressão estrangeira, tá? Autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, e é o presidente que celebra a paz. Só que olha aqui que interessante, o presidente decreta o estado de defesa, né, o estado de sítio, o presidente ele decreta a questão da declaração de guerra, o presidente ele celebra a paz. Só que tudo isso aqui depende do quê? Autorização do Congresso Nacional. Então vem cá, vamos ver se vocês estão entendendo. Presta atenção. Se declarar guerra, celebrar paz e permitir que forças estrangeiras adentrem ou permaneçam temporariamente no nosso território, se tudo isso aqui é competência do presidente, tudo isso aqui é competência do presidente da República, é ele que faz. Só que para isso ele precisa o quê? Solicitar autorização de quem? Do Congresso Nacional. Ele solicita autorização do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é que vai autorizar o presidente da República a praticar esses atos. Então o presidente ele não pode declarar guerra logo de cara. Ele primeiro pede autorização para o Congresso, para se autorizado, ele vai lá e declara guerra. O presidente não pode de cara já celebrar a paz, né? Por quê? Porque ele precisa primeiro pedir autorização do Congresso, se o Congresso autorizar, aí ele vai lá e celebra a paz. O presidente ele não pode de cara já permitir que forças estrangeiras adentrem
transitem no nosso território nacional, mesmo que de forma temporária, ele primeiro tem que pedir autorização do Congresso. Se autorizado, aí ele vai lá e pratica o ato. Então o que eu quero que vocês entendam? Existe alguma lógica no presidente da República solicita autorização para declarar guerra, o Congresso está analisando ali, aí o Congresso vai perguntar para ele se ele concorda, sanciona, ou se ele discorda ou veta? Qual a lógica? O presidente vai responder o que pro Congresso? Pergunta idiota, tolerância zero, né? O presidente vai falar: Congresso, eu que solicitei para você a autorização para poder declarar guerra, você está me perguntando o que eu acho disso? Você não entendeu ainda? Se eu estou pedindo autorização para poder declarar guerra, você não precisa me perguntar. Eu já sei, você já sabe, né, o que eu acho. Eu acho que é caso de declarar guerra. Se eu estou pedindo para você para celebrar a paz, você está me perguntando o que eu acho disso? Se foi eu que solicitei, você não precisa me perguntar. Por isso que aqui, essa competência do Congresso Nacional de autorizar o presidente para que o presidente venha declarar guerra, celebrar a paz ou permitir que forças estrangeiras transitem, né, ou adentrem no nosso território, por isso que isso aqui está dentro do grupo de competências exclusivas. Aquelas que não dependem, tá? Ou que não tem a participação presidencial, o presidente não é consultado sobre sanção ou veto. Tranquilo? Vocês entenderam a lógica disso aqui? Olha lá, ó, compete ao Congresso autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz e permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional ou neles permaneçam temporariamente. Por que compete ao Congresso? Porque o Congresso tem que autorizar. Só que o Congresso autoriza mediante o quê? Mediante a solicitação do próprio presidente da República. Por isso que não tem lógica de perguntar para ele o que ele acha. Todos entenderam? Fácil? Beleza. Vamos lá. Próxima. Olha essa daqui. Próxima competência exclusiva do Congresso Nacional. Compete ao Congresso autorizar o presidente da República e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Cuidado. Todas as vezes que o presidente da República, nós já estudamos isso, né? Ele fosse ausentar do país por um período que ultrapasse 15 dias, 16, 17, 18 e assim sucessivamente, ele precisa, tá? Ele é obrigado a solicitar a autorização do Congresso Nacional. E se ele, professor, simplesmente saiu e falou: não vou pedir autorização para ninguém, sou presidente da República. Se ele fizer isso, o cargo de presidente da República, e essa regra também se aplica ao vice, será declarado vago, tá? Ou seja, abandonou o posto, já era, tá? Ele perde, tá, o cargo, o presidente e o vice, tá ok? Então precisa pedir autorização. Só que vem cá, como é que funciona esse trâmite? Simples, o presidente da República, né, e o seu vice vão se ausentar do país, por exemplo, por 20 dias. O que eles fazem? Como eles sabem que não podem se ausentar por mais de 15 dias sem autorização do Congresso, eles solicitam, né, eles vão solicitar a autorização do Congresso para se ausentarem do país pelo período superior a 15 dias. Aí o Congresso vai analisar e o Congresso vai exercer sua competência que nós estamos estudando. Ele vai autorizar o presidente a se ausentar. Aí eu te pergunto, tem lógica o Congresso perguntar para o presidente o que ele acha? O presidente solicitou autorização para sair, vai permanecer 20 dias na China. Aí o Congresso vai lá analisar, fala: já sei, vou mandar para o presidente para ver se ele sanciona ou veta. Presidente, o que você acha de autorizar você? Ele fala: o Congresso, vocês estão com problema mental? Porque assim, se eu solicitei, eu, presidente, estou solicitando autorização para ir, para me ausentar por mais de 15 dias do Brasil, por que você está me perguntando isso? Eu não solicitei? Então eu acho que eu quero, né, que seja autorizado. Aí a decisão é sua. Por isso que o presidente não é consultado. Não tem lógica ser consultado. Os senhores entenderam a lógica? Você não precisa decorar. Você entende, tá? Fácil, tranquilo. Como a solicitação é por parte dele, não tem por que o Congresso perguntar. Se não está perguntando para o presidente, ou seja, não tem sanção ou veto, essa competência do Congresso só pode ser competência exclusiva. Porque a legislativa tem sim participação do presidente. Entenderam como é que você consegue passar por isso aqui só por exclusão? Olha a próxima. Próxima competência exclusiva do Congresso. Compete ao Congresso aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Vamos novamente analisar as competências do presidente da República.
Compete privativamente ao presidente da República o quê? É o presidente quem decreta o estado de defesa, é o presidente que decreta o estado de sítio, é o presidente que decreta a intervenção federal, certo? Beleza. Só que, para que ele possa decretar o estado, de defesa, para que ele possa decretar a intervenção federal, vamos até aqui. Como isso aqui funciona? O presidente vai lá, decreta de cara o estado de defesa, diferente do estado de sítio, eu já vou falar. Ele vai lá, decreta o estado de defesa, ou decreta a intervenção federal, e imediatamente ele submete isso aqui ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai decidir se aprova ou se rejeita essa decretação de estado de defesa e intervenção federal. Primeiro o presidente decretou o estado de defesa, primeiro o presidente decretou a intervenção federal, aí após isso o Congresso rapidamente vai lá e decide se mantém o estado de defesa, concorda? E a intervenção federal ou não, ou manda suspender, certo? Por que eu separei aqui? Webson, você esqueceu de falar do estado de sítio. É porque o estado de sítio é um pouquinho diferente. No estado de sítio, o presidente ele não decreta de cara o estado de sítio. Ele primeiro solicita autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Se o Congresso autorizar, aí sim ele vem e decreta o estado de sítio. Então, qual é a grande diferença aqui? Presta atenção. No estado de defesa e na intervenção federal, o presidente da República decreta primeiro, para depois o Congresso Nacional aprovar ou suspender. Correto? Já no estado de sítio é diferente. Estado de sítio, senhores, é a situação mais grave que nós temos, tá? Tanto é que um dos motivos aqui é a questão de guerra, tá? No estado de sítio, o presidente ele não decreta primeiro. Ele faz o quê? Primeiro ele solicita autorização para o Congresso Nacional e se o Congresso Nacional autorizar, aí sim, posteriormente, após essa autorização, ele vem a decretar o estado de sítio. Isso nós vamos aprofundar, tá? Na matéria específica, lá na frente, pode ficar tranquilo. O que eu quero que você tome cuidado é o seguinte: qual é a competência exclusiva do Congresso Nacional? Aprovar tanto o estado de defesa, a intervenção federal, ou autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. Por quê? Por que isso aqui é competência exclusiva? Por que isso aqui é competência exclusiva? Vamos desenhar aqui para você entender sem decorar. Aqui você vai aprender, tá? Ah, professor, mas a aula fica longa. Filho, o processo é esse, tá? Se você quiser fazer um negócio com qualidade, é assim, tá? Ou não sei que você queira decorar. Aí boa sorte pra você, que é coisa pra caramba decorar. E não vai dar certo, vai por mim. Vamos lá. Preste atenção. Quem vai decretar o estado de defesa? Quem vai decretar o estado de sítio? Quem vai decretar a intervenção federal é o presidente da República. Isso aqui está lá no artigo 84 da Constituição Federal, dentre as atribuições privativas do presidente da República. Isso aqui nós vamos estar no Poder Executivo. Beleza. Só que, para que ele possa decretar o estado de defesa, para que ele possa decretar a intervenção federal, como é que funciona nessas duas situações aqui? Ele decreta, tá? Primeiro ele decreta o estado de defesa e a intervenção federal e imediatamente ele manda para o Congresso, pedindo para o Congresso autorizar. Fala, olha, Congresso, autoriza a permanência, tá? Autoriza a continuidade desse estado de defesa que eu já decretei, dessa intervenção federal que eu já decretei. Aí o Congresso vai ser consultado após a decretação. Mas o Congresso Nacional é quem decide se mantém ou se suspende. Já o estado de sítio é um pouquinho diferente. No estado de sítio, o presidente ele vai pedir autorização para o Congresso para poder, se autorizado, posteriormente, após a autorização do Congresso, ele poder vir a decretar.
Eu só quero que você entenda isso aqui, ó. Por que que isso é competência exclusiva do Congresso Nacional? Ou seja, aquela que não tem participação do presidente da República. Ora, senhores, se o presidente é quem decretou já o estado de defesa, quem decretou já a intervenção federal, ou quem está solicitando autorização para poder decretar o estado de sítio, não tem lógica o Congresso Nacional perguntar ao presidente da República se ele concorda, sanção, ou se ele discorda, veto sobre isso. Se eu decretei o estado de defesa, o Congresso não precisa me perguntar o que eu acho. Se eu não concordasse, eu não teria decretado. Congresso, você não precisa me perguntar o que eu acho da intervenção federal que eu decretei, porque se eu achasse que não era cabível, eu não teria decretado. Congresso, não me pergunte sobre a decretação do estado de sítio, por quê? Porque eu estou solicitando a você autorização. Se eu estou pedindo a você autorização, você já sabe o que eu quero. Não precisa me perguntar. Por isso que aqui não há deliberação executiva. Não há sanção, não há veto presidencial. Se não há sanção e não há veto presidencial, só pode ser competência exclusiva do Congresso. Porque se nós tivermos, né, a participação do presidente através de sanção ou veto, se nós tivermos deliberação executiva, aí só pode ser competência legislativa do Congresso, que nós estudamos no bloco anterior. Fácil. Você viu que tem toda uma lógica para isso, você não precisa se matar decorando o conteúdo, basta você entender. Olha a próxima. Compete ao Congresso Nacional, competência exclusiva, sem participação do presidente, suspender vem esse nome de suspender os atos normativos do Poder Executivo, cuidado, que exorbitem, que ultrapassem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Vamos entender isso aqui. Presta atenção, senhores. Olha só. Existem atos normativos que são realizados de forma atípica, tá? Não é a função principal dele fazer isso, mas de forma secundária ele até faz, que são concedidas ao presidente da República. Ué, pessoal, como assim? O presidente da República praticando ato normativo, mas quem tem que legislar não é o Congresso? Sim, o Congresso legisla, ele é o poder legislativo, essa é a função principal dele. Mas, excepcionalmente, de forma atípica, secundária, o Poder Executivo também legisla. Vou te dar um exemplo, a gente vai aprofundar isso lá nos nossos estudos sobre poder executivo. Mas olha só, o presidente da República, ele pode expedir o que a gente chama de decreto regulamentar. E ele também pode solicitar, isso nós estudamos lá no processo legislativo, lembra? Ele pode solicitar autorização para o Congresso para poder legislar sobre uma matéria específica. Isso aqui eu chamo de lei delegada. Lembram disso? Beleza. Só que cuidado, senhores. Tanto na lei delegada como no decreto regulamentar, o presidente da República ele tem que obedecer alguns limites, tá? Ele não pode extrapolar. Por quê? No decreto regulamentar, isso aqui eu não vou aprofundar agora, tá? Isso aqui é matéria de poder executivo, mas o decreto regulamentar, ele está abaixo da lei. Ele é mais fraco que a lei. E o decreto regulamentar, ele só serve para regulamentar uma lei. Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos aqui uma lei dizendo que 20% dos 20% das vagas, em concursos públicos serão reservadas para pessoas com deficiência. Beleza. Isso a lei está falando. Só que tem uma coisa. O que eu entendo por deficiência? Quais situações fazem com que o sujeito seja considerado deficiente? Às vezes o cara tem um dedo um pouquinho torto, às vezes o cara não escuta muito bem. E aí? O que é deficiência? Eu posso ter um decreto regulamentar do presidente da República detalhando essa lei. Falar, olha, deficiência para efeitos dessa lei é isso. Só que o que acontece, senhores? Esse decreto regulamentar, como eu falei, ele está abaixo da lei. Ele não pode contrariar o que a lei está falando. Então vamos imaginar aqui um exemplo absurdo, tá? O presidente da República expede um decreto regulamentar, regulamentando essa lei, e ele coloca o seguinte no decreto. 30% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, e as deficiências são essas e essas. Opa, peraí. A lei falou quantos por cento? Até 20%. O que esse decreto regulamentar está falando que é 30%?
Quem é esse decreto regulamentar para contrariar a lei? Ele está abaixo da lei, ele é soldado. A lei aqui é sargento. Não pode contrariar. Existe uma hierarquia. Se o presidente extrapolar do seu poder regulamentar, expedindo aqui um decreto regulamentar que está violando, está contrariando a lei, compete ao Congresso Nacional suspender esse ato. Entenderam? Então, traduzindo, quando o presidente da República está exagerando, quando ele está exorbitando, né, quando os atos normativos dele exorbitem, passem dos limites do poder regulamentar, ele não poderia fazer isso, né? Compete ao Congresso Nacional suspender, ou seja, sustar esses atos normativos do presidente da República. Vou dar um exemplo claro para vocês, tá? Vou dar um exemplo claro para vocês e verídico. Nós temos uma lei que é o Estatuto do Desarmamento. Ele é uma lei, tá? E aí, no governo Bolsonaro, não estou entrando no aspecto político, tá? É um exemplo verídico, tá? Sem julgamento, nada, tá? O presidente na época, Jair Bolsonaro, ele expediu alguns decretos regulamentares concedendo, transformando ali armamento que era de uso proibido para uso permitido, ponto .49mm para uso permitido, concedendo até fuzil para o morador ter dentro de casa, né, se ele tiver a posse de arma de fogo e etc. O que foi constatado aqui? Presidente, não, cara, você está fazendo isso por decreto regulamentar. Se você quiser alterar o Estatuto do Desarmamento, apresenta o projeto de lei. Aí o Congresso vai analisar. Você não pode fazer isso por decreto regulamentar. O decreto regulamentar aqui, ele está contrariando a ideologia apresentada pela lei, que é o Estatuto do Desarmamento. Desarmamento. A ideia, a ideologia buscada por essa lei é desarmar a população. Quem tem que andar armado é polícia, órgão de segurança pública, não o cidadão comum. Como esse decreto estava vindo exatamente o contrário, ele estava o quê? Contrariando a lei. Decreto regulamentar está abaixo da lei. Se está abaixo da lei, não pode contrariar. Soldado não manda em sargento. Correto? Então, o que aconteceu aqui? O próprio Congresso Nacional foi lá e suspendeu os decretos do presidente, porque ele estava exorbitando, ele estava ultrapassando os limites do poder regulamentar que é conferido a ele. Entenderam, senhores? Tranquilo? Agora vem cá. Vamos para a lógica. Por que, professor, que isso aqui está dentro das competências exclusivas do Congresso e não está dentro das competências legislativas? Eu repito isso toda hora, eu sei que você já está de saco cheio, mas isso facilita, vai fazer você aprender. Estudo é repetição, aprenda isso, tá? Estudo é repetição. Presta atenção. Por que que essa atribuição é competência exclusiva do Congresso e não é competência legislativa do Congresso? Porque a competência exclusiva não há participação do presidente da República, eu não consulto. Ele não vai sancionar, não vai vetar, porque eu não vou perguntar para ele o que ele acha. Já na competência legislativa, há deliberação executiva, ou seja, o presidente é consultado sim, se ele sanciona, se ele concorda ou se ele veta, se ele discorda. Por que essa competência do Congresso está nesse grupo aqui de competência exclusiva? Senhores, quem praticou o ato normativo? O presidente. Se for o presidente que praticou o ato normativo, eu, Congresso, estou analisando para verificar se eu vou suspender ou não, eu vou perguntar para ele o que ele acha. É óbvio que ele acha que não tem que suspender, porque foi ele que praticou o ato. Então o Congresso, se ele for suspender aqui o ato normativo do Poder Executivo, que está ultrapassando os limites ali do poder regulamentar ou dos limites da lei delegada, o Congresso faz isso sem perguntar para o presidente o que ele acha. Porque foi ele que fez o ato. Eu já sei que ele quer que permaneça o ato. Agora eu, Congresso, vou decidir sozinho, sem perguntar para ele, se eu vou suspender ou não aquele ato normativo realizado, né, expedido ali pelo Poder Executivo, Presidente da República. Todos entenderam? Vocês notaram que tem uma lógica, tá? Beleza. O próximo grupo aqui, eu vou pedir para você tomar cuidado, tá? Porque isso aqui cai muito em prova e eles tentam te confundir. Presta atenção. Eu vou ler os dois juntos e vou fazer um quadro mostrando o que vai cair na sua prova. Olha só.
Compete ao Congresso Nacional, estamos estudando nesse bloco as competências exclusivas, né? Aquelas que não têm participação do presidente. Compete ao Congresso fixar, sem perguntar para o presidente, idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores da República. Observado que dispõe os artigos 37, blá 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 blá. O que significa? Deputado federal e senador da República recebem o mesmo subsídio, eles ganham a mesma coisa, 40 e poucos mil, que é o teto lá, né, do ministro do STF. Então compete ao Congresso fixar idêntico subsídio para os dois, tanto para os dois grupos, tanto para os deputados como para os senadores. Não é justo que deputado receba menos que senador, o senador receba menos que deputado. Vão receber a mesma coisa. E também compete ao Congresso, cuidado, fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos seus ministros de Estado, observados os limites e algumas regras constitucionais que a gente vai trabalhar. Então presta atenção no que eu vou te mostrar agora. O que é competência exclusiva do Congresso Nacional? Isso aqui, ó. Fixar a remuneração, olha o cifrão aqui, de quem? Fixar uma remuneração igual para deputados federais e senadores da República, certo? Isso que compete ao Congresso. E também fixar a remuneração de quem? Do presidente da República, do seu vice-presidente e dos ministros de Estado. Por que essa fixação de subsídio aqui está dentro das competências exclusivas? Exclusivas. Não tem participação do presidente. Porque essa questão de escolher se a remuneração do deputado vai ser igual ao do senador, isso aqui é uma matéria interna do Poder Legislativo. O Poder Executivo não tem nem que se meter nisso. Primeiro motivo. Segundo, como eu, Congresso Nacional, vou fixar o subsídio do presidente, do vice e dos seus ministros, não tem lógica nenhuma perguntar para ele o que ele acha. Eu vou decidir e não vou perguntar para ele quanto ele vai receber. Não é isso? Então, cuidado. Agora, o que você não pode confundir? E aqui está o pega da sua prova. Nós estudamos as competências legislativas do Congresso Nacional, lembram? Essas daqui é por lei e essas daqui é por decreto legislativo. Essas daqui eu tenho a participação do presidente da República. O presidente da República, ele é consultado sobre sanção ou veto. Aqui não. Qual é o grande segredo? Cuidado. Dentro das competências legislativas do Congresso, onde há a participação do presidente, compete ao Congresso da República lá, ao Congresso Nacional, perdão, fixar o subsídio de quem? Dos ministros do STF. A banca adora isso aqui. Por quê? O aluno se confunde todo. Olha que interessante. O Congresso Nacional, ele fixa o subsídio dos ministros do STF, mas isso é competência legislativa, tem participação do presidente. Agora, compete ao Congresso Nacional fixar a remuneração igual para deputados e senadores e fixar a remuneração do presidente, do vice e de ministro de Estado. Só que aqui já é diferente, aqui já é competência exclusiva, o presidente não é consultado. Qual a lógica disso? Qual a lógica disso? Presta atenção. Se eu estou definindo, eu sou dono de uma empresa, eu vou definir quanto eu quero pagar para os meus funcionários. Você concorda comigo que se eu chegar para o meu funcionário e falar assim, quanto é que você acha que você tem que receber? Ele vai falar, 50 mil. Tá, mas o trabalho que você exerce aqui é um trabalho que o valor pago pelo mercado é de R$2.000. Sim, mas eu acho que eu mereço 50 mil por mês. Como eu vou estar fixando o subsídio dele, presidente, do vice e do ministro de Estado, todo mundo está ligado a ele diretamente, o presidente não tem que ser consultado. Por isso que é competência exclusiva. Agora, quando eu falo de fixar o subsídio dos ministros do STF, isso aqui o presidente tem que ser consultado. Por quê? Porque você vai aprender comigo, quando nós estudarmos administração pública dentro do direito constitucional, que o teto remuneratório do serviço público é o subsídio do ministro do STF. E quando eu altero
o subsídio do ministro do STF, dos ministros do STF, os 11, eu não estou aumentando só 11 subsídios. Isso aqui gera um efeito cascata que você não tem ideia, tá? Porque várias remunerações são, de um certo modo, vinculadas ao subsídio do ministro do STF, tá? Você vai ver comigo que, por exemplo, desembargadores ali, eles recebem até 90,25% do que ganha o ministro do STF. Se eu aumentar isso aqui para 100, aumenta desse aqui também. Entendeu o efeito cascata? Como isso aqui pode gerar um efeito cascata e o administrador, quem administra o dinheiro público, é o presidente da República, o grande administrador, que a administração é função do Poder Executivo e o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, é justo que ele seja consultado. Agora, eu não vou consultar ele se eu vou fixar a remuneração dele mesmo, do seu vice e dos seus ministros, como também eu não vou consultar ele sobre estabelecer o mesmo subsídio de deputados e senadores. Por quê? Porque isso aqui é poder legislativo e não tem nada a ver com isso. Entenderam, senhores? Entenderam a lógica? Então, por favor, tomem cuidado com isso, tá? O que é competência do Congresso Nacional exclusiva? Fixar o subsídio do presidente, do vice, ministro de Estado e fixar subsídio idêntico para deputados e senadores. Se eu estiver falando de subsídio de ministro do STF, é competência do Congresso, mas não é exclusiva, é legislativa, porque o presidente é consultado. Todos entenderam? Beleza, beleza. Vamos lá. Próxima. Olha que interessante essa daqui. Compete ao Congresso, de competência exclusiva, não há participação do presidente, julgar anualmente, julgar todos os anos as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Senhores, prestem bem atenção no que eu vou te explicar, tá? Como é que funciona isso? O presidente da República, todos os anos, ele tem um prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa, que ocorre ali no dia 2 de fevereiro. A partir de 2 de fevereiro ele tem 60 dias para apresentar as contas, tá? As suas contas. Como foi gasto dinheiro público, como é que foi que ele fez, como ele geriu, né, o Brasil. E essas contas, elas vão ser julgadas, cuidado, julgadas pelo Congresso Nacional. Compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente, com auxílio, com a ajuda do Tribunal de Contas da União. Cuidado, primeiro peguinho que a prova vai fazer. A prova vai falar para você que compete ao TCU, Tribunal de Contas da União, julgar as contas do presidente. Errado. O Tribunal de Contas, ele auxilia o Congresso. Ele faz um parecer, manda para o Congresso é que decide. O Congresso é quem julga. O TCU, ele auxilia, tá? O Congresso Nacional no julgamento das contas do presidente. Tranquilo até aqui? Beleza. O que eu quero que você entenda? Porque, então, professor, a competência é do Congresso, então, de julgar as contas do presidente? Isso mesmo. Por que julgar as contas do presidente é competência exclusiva do Congresso Nacional? Porque, senhores, tem lógica eu, Congresso Nacional, perguntar para o presidente da República se ele concorda ou veta acerca dessa aprovação ou rejeição das suas contas? Se foi ele que apresentou as contas, ele quer que seja aprovada, né? Eu não preciso perguntar para ele, seria uma pergunta idiota. Por isso que essa competência de julgar as contas do presidente não tem a participação dele. Não tem a participação dele, não tem sanção ao veto. Se não tem sanção ao veto, só pode ser competência exclusiva do Congresso. Fácil. Vocês estão conseguindo entender a lógica que eu estou levando de todos esses incisos até aqui? Aí olha só, mostrei aqui para vocês, ó. O presidente, ele presta contas ao Congresso em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Beleza. Aí ele presta as contas lá para o Congresso. O Congresso, ele vai enviar a prestação de contas para o TCU. O TCU vai fazer um parecer, manda de volta para o Congresso e o Congresso é quem julga as contas do presidente da República. Não é o TCU, tá? Aí, ó, em até 60 dias, a contar do recebimento da prestação de contas, o TCU ele analisa e emite um parecer. Parecer é o quê? É uma opinião. Ele vai dar uma opinião dele, TCU. Devolve para o Congresso, porque é o Congresso que bate o
martelo. É o Congresso que bate o martelo, certo? Porque é ele que julga. Tranquilo? Beleza. E se ele está julgando as contas do presidente da República, eu vou perguntar para ele o que ele acha? Claro que não, né? Não vou perguntar. Beleza? Tá. Próxima. Fiscalizar, compete ao Congresso Nacional, né? Competência exclusiva, sem participação do presidente. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Vem cá, Congresso Nacional fiscalizar, controlar diretamente ou por qualquer de suas casas, Câmara ou Senado, os atos do Poder Executivo? É isso mesmo, professor? Sim, Poder Legislativo ele tem duas funções principais, legislar e fiscalizar. Sabe, no seu município, você elege o vereador para ele fiscalizar o prefeito, para ele fiscalizar a atuação do Poder Executivo, que no caso do município é chefiado pelo prefeito. Os deputados estaduais que você elege, eles têm como função não só criar leis, não só legislar, mas também fiscalizar o governador, que é o chefe do Poder Executivo estadual. No âmbito da União, os deputados federais, os senadores, o Congresso, né, ele tem a atribuição de fiscalizar e controlar, né, os atos do Poder Executivo, os atos do Presidente da República. Tá ok? Então isso aqui, vem cá, isso aqui é a competência do Congresso? Sim, do Congresso Nacional. Aí eu lhe pergunto, por que ela é exclusiva? Eu vou perguntar para o presidente o que ele acha, se ele concorda ou não da fiscalização e do controle que eu estou fazendo em relação aos atos dele. Se eu estou fiscalizando, eu não vou perguntar. Concorda comigo? É a mesma coisa eu falar, olha, amanhã vai ter uma auditoria, eu vou entrar na sua casa e vou pegar os documentos que eu estou achando que você está desviando dinheiro da empresa. Você vai fazer? Você vai trancar a casa e vai viajar. Ou vai tocar fogo todas as provas que te incriminem ali. Não é isso? Então, não tem lógica de consultar o presidente sobre fiscalização e controle que o Poder Legislativo vai fazer em relação a ele, né, como chefe do Poder Executivo. Por isso que isso aqui é competência do Congresso Nacional e é uma competência exclusiva, onde não há participação do presidente da República. Beleza? Fácil? Tá conseguindo criar uma lógica em tudo? Vamos lá. Compete ao Congresso Nacional zelar, cuidar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes, tá? Isso aqui funciona mais ou menos o seguinte: quem tem a função principal, que a gente chama de função típica de legislar, é o Poder Legislativo. No caso da União, Congresso Nacional. Beleza. Os outros poderes, Poder Judiciário e Poder Executivo, eles também exercem atividade legislativa, mas é de forma excepcional, secundária, que é o que a gente chama de funções atípicas. Não foram criados para isso, mas a Constituição autoriza em algumas hipóteses específicas. Exemplo, o Poder Judiciário, por exemplo, ele cria um regimento interno, né? O STF, por exemplo, o STF, que é órgão do Poder Judiciário, ele tem o seu regimento interno, é criado pelo próprio STF, tá? Poder Executivo, exemplo, professor, é decreto, né? O presidente da República, ele vai expedir decretos, não é isso? Só que vem cá, se algum desses poderes tiverem aqui querendo usurpar alguma competência legislativa, né? Alguma competência de legislar do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, cabe ao próprio Congresso Nacional cuidar, zelar pela preservação das suas competências, tá? Então por isso que ele pode sustar, por exemplo, o ato o decreto do presidente da República que estiver exorbitando do poder regulamentar. Vou te dar um exemplo, tá? Olha só, interessante isso aqui, ó. Presta atenção. Imagine o seguinte: nós estudamos lá em processo legislativo que o presidente da República ele pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para poder legislar sobre uma matéria específica, que não é de competência dele. Isso aqui é o quê? É o que a gente chama de lei delegada. Se o Congresso autorizar, o Congresso, através de resolução, ele vai estabelecer o quê? Ele vai estabelecer limites. Fala, ó, você pode até legislar sobre esse tema, mas dentro desses limites que eu estou estabelecendo. Aí o presidente da República pega, pisa na bola e não respeita os limites estabelecidos. O que o Congresso Nacional pode fazer? Nós já vimos isso. Ele pode sustar o ato normativo do Poder Executivo, aqui no caso,
seu chefe, presidente da República, sustar o ato normativo do Poder Executivo. Por quê? Porque está exorbitando, está ultrapassando dos limites estabelecidos para a lei delegada. Quando o Congresso faz isso, ele está, de um certo modo, zelando, ele está zelando pela preservação da sua competência legislativa. O presidente, esse tema eu não autorizei, esse tema é meu, eu legislo sobre isso, eu sou poder legislativo. Então eu vou sustar o seu ato, você está exorbitando. Ele está exercendo aqui, o Congresso, duas atribuições dele, que é zelar pela preservação de sua competência legislativa, e aquela lá atrás a gente viu que é sustar o ato do poder, o ato normativo do Poder Executivo, quando exorbitar, ultrapassar os limites ali da lei delegada, né? Ele está exercendo as duas competências aqui, que as duas são exclusivas, de uma vez só. Entenderam? Agora vem cá, por que isso aqui não tem participação do presidente? Poxa, se o Congresso Nacional está zelando, cuidando, preservando, protegendo a sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, inclusive o Poder Executivo, não tem lógica eu perguntar para o presidente da República o que ele acha sobre isso. Concorda comigo? Marca o próximo. E aqui você tem que tomar cuidado. É uma das que mais cai em prova. Compete ao Congresso Nacional, e eu vou te ensinar um macetezinho ridículo, mas vai te ajudar. Compete ao Congresso Nacional, competência exclusiva, não tem participação do presidente, tá? Apreciar, analisar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Vamos entender isso aqui. Prestem atenção no que eu vou te explicar, tá? Para você não confundir. Nós temos várias emissoras de televisão no Brasil. Por exemplo, nós temos a Record, temos a TV Globo, nós temos a SBT. Essas emissoras de televisão, né, elas não podem simplesmente abrir as portas e pronto, não. Elas precisam de uma autorização, que a gente chama de concessão, tá? Então, a Globo, por exemplo, a TV Globo, por exemplo, Globo, SBT, Record, as emissoras de TV, né, de telecomunicação aqui, elas precisam de tempos em tempos que seja renovação da concessão, ou se aparecer uma emissora nova, sei lá, Pitangui, nova emissora, se ela é nova, ela precisa ter a primeira concessão. Então, a concessão ou a renovação de concessão para quem já tem precisa ser realizada pelo Congresso Nacional, de tempos em tempos, tá? Aí olha só que interessante. O que a banca vai fazer com você? Ela vai tentar te confundir o seguinte, ó. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e de televisão. Isso aqui não é muito parecido com aquela competência que a gente estudou lá, quando a gente estava estudando as competências legislativas do Congresso Nacional, que fala do quê? Ó? Sobre telecomunicações e radiodifusão. Radiodifusão. Lembra? Que eu estudei com vocês, que eu dei aquele macete, que ó, tá contratando o canal lá, a TV a cabo, tem que perguntar pro filho, que é o presidente da República, etc. Não confunda tratar sobre telecomunicações e radiodifusão com apreciar, analisar a renovação ou a concessão, né, de emissoras de telecomunicação, televisão, né, e rádio. São coisas diferentes. O macete que eu vou te ensinar aqui é ridículo, tá? Mas você não vai esquecer na hora da sua prova, eu te prometo. Por que apreciar essa concessão ou renovação de concessão para TVs e rádio fica só na mão do Congresso, não tem a participação do presidente? Você vai colocar o seguinte na sua cabeça. O antigo presidente, Bolsonaro, ele detestava, tinha um problema particular, pessoal, com a TV Globo. Isso aqui é de conhecimento notório, não é isso? Se o presidente fosse consultado sobre a renovação de concessão da Globo, você pode ter certeza que ele iria decidir pela não concessão, pela não renovação da concessão da TV Globo. Como o Bolsonaro não está mais no poder e a Globo permanece onde estava,
permanece em funcionamento, significa que o presidente não teve poder, ele não participou dessa renovação de concessão. Tá ok? Isso aqui fica a cargo do Congresso Nacional e o presidente não é consultado sobre isso. Não é consultado sobre essa matéria. Tá ok? Esse é o macete. Agora, se você quer uma explicação lógica e técnica sobre isso, o presidente ele não é consultado sobre isso aqui para evitar censura, tá? Para evitar censura, tá ok? Então, presidente, nós estamos diante de um país livre, democrático, né, onde eu tenho liberdade de expressão, nós já saímos da ditadura militar e nós não queremos voltar para esse tipo de governo, onde as pessoas são cerceadas no seu direito de liberdade de expressão e etc. Então, para evitar que o presidente ele dê um golpezinho aqui e vete a concessão, pratique o veto da concessão ou renovação de concessão de todas as emissoras de televisão, e com isso eu acabe, né, com a mídia, para evitar isso, o presidente não é consultado. Quem decide isso é a Casa do Povo, Câmara dos Deputados e os representantes dos estados e o DF, que é o Senado Federal, ou seja, o Congresso Nacional. E o presidente não é consultado. Você vai lembrar na prova que o presidente não é consultado por quê? Bolsonaro não gosta da Globo, então não pergunto para ele sobre concessão da Globo. Concessão de renovação, a renovação de concessão da TV Globo, tá ok? Beleza? Vamos lá. Tá. Próxima atribuição aqui, olha que interessante. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Ah, pessoal, mas e o outro 1/3? Quem escolhe, né? Quem nomeia? Aí você vai aprender comigo lá no artigo 84, que é o presidente da República. Então, olha que legal. O presidente da República, ele nomeia, ele escolhe 1/3. O TCU ele é composto por 9 ministros, tá? Então, 1/3 que corresponde a 3 é o presidente da República que decide, tá? Mas tem uma regra específica que a gente vai estudar lá na frente. E os outros 2/3, que correspondem a 6, os 6 restantes para integrar o 9, né, é o Congresso Nacional. Beleza? Poxa, o presidente já tem 3 para escolher. Aí eu, Congresso Nacional, que tenho 6, eu vou perguntar para o presidente o que ele acha? Ele escolha o deles. Né? O presidente já tem direito de escolha de 3. Eu não vou perguntar para ele o que ele acha sobre os 6 que eu estou escolhendo. Ele tem 3 para escolher. Faça o que ele quiser lá com os 3 dele. Eu vou escolher os meus 6, é o Congresso Nacional, vou escolher os meus 6 e não vou perguntar para ele, tá, sobre o que ele acha, sanção ou veto. Por quê? Porque ele não me perguntou quando ele escolheu os 3 dele. Entenderam por que isso aqui é competência exclusiva, onde não há participação do presidente da República? Tranquilo. Existe lógica, tá? Olha a próxima. Compete ao Congresso Nacional, nós já estamos finalizando, tá? Compete ao Congresso Nacional, sem a participação do presidente, aprovar iniciativas do Poder Executivo, chefiado pelo presidente da República, referentes a atividades nucleares. Se a atividade foi de iniciativa do presidente como chefe do Poder Executivo, compete ao Congresso aprovar, analisar, aprovar ou rejeitar, não tenho que perguntar para ele. Por que eu vou perguntar para ele se a iniciativa foi dele? Eu já sei a resposta, ele quer. Ele acha que sim. Não é isso? Então não preciso perguntar. Basta agora o Congresso analisar se concorda, aí aprova, ou se não concorda, aí rejeita essa iniciativa do presidente da República como chefe do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Tranquilo? Fácil? Beleza. Autorizar, compete ao Congresso, competência exclusiva, sem participação do presidente, autorizar referendo e convocar plebiscito, tá? Referendo e plebiscito nós vamos estudar, tá? Lá na questão de direitos políticos, é bem interessante isso aqui, mas de forma resumida, tanto o referendo como o plebiscito, eu estou falando de uma participação do povo, tá? Participação popular, tá ok? Funciona mais ou menos o seguinte: ao invés de você votar no deputado para ele te representar, existem temas que eu vou perguntar diretamente para o povo. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Aí o povo vai lá e vota sim ou não sobre aquela matéria. Isso aqui, ó, são instrumentos de participação popular, tá? Referendo e plebiscito. Por que isso aqui, quem deve autorizar referendo, quem deve autorizar plebiscito, é o Congresso Nacional, e eu não tenho a participação do presidente. Vamos entender uma lógica nisso aqui. Senhores,
eu não tenho a participação do presidente. Por quê? Porque para evitar uma ditadura, para evitar que o presidente da República ele venha violar aqui, ele venha restringir a liberdade do povo em decidir, tá? Eu não pergunto para ele. Deixa que quem vai decidir isso aqui, sozinho, sem a participação do presidente, é o Congresso Nacional, que é a casa do povo, tá? Representa o povo, aqui através da Câmara, e representa os estados do DF através do Senado, tá? Então, o Congresso não se mete presidente, trata sobre referendo e plebiscito. Tranquilo? Beleza. Próximo. Compete ao Congresso, exclusivamente, sem a participação do presidente, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, água, e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, tá? Pedras, metais, né? Ouro. O que acontece? Imagine que eu tenho aqui uma terra que ela é destinada para os índios, né? Uma terra que tem uma proteção especial, porque é uma terra indígena. Só que nós descobrimos que essa terra ela é riquíssima em recursos hídricos, água, ou ela é riquíssima, por exemplo, né, em objetos minerais, né, ouro, prata e etc, pedras preciosas, etc. Isso aqui, às vezes é interessante para o Estado, né, verificar isso aqui, que às vezes pode resolver um problema enorme do país, a questão hídrica, a questão de ouro e etc. Então, o que acontece? Eu posso ter a autorização para pesquisar se esse local tem realmente essa quantidade de ouro, se esse local realmente é tão rico assim em água, que dê para a gente estar aproveitando isso para a nação brasileira e etc., mesmo sendo terra indígena? Posso ter isso sim, só que isso depende de autorização do Congresso Nacional, tá? E aí, cuidado, aqui o presidente da República não participa. Por quê? Eu vou dar um macete ridículo, tá? Não leva pro pessoal, é só para te ajudar, ok? A maioria dos professores nem perdem tempo tentando te convencer disso aqui. Eles só dão o conteúdo e falam, se vira e decora. Eu tô te ajudando, traçando aqui exemplos até ridículos às vezes, mas para te ajudar na hora da prova você conseguir diferenciar cada grupo. Nós tivemos o presidente Bolsonaro e ele tinha um certo probleminha ali, não tinha uma relação muito saudável com os índios. Então, como o Bolsonaro não tinha uma boa relação nem com a TV Globo e nem com os índios, eu não pergunto para ele, eu não consulto ele sobre renovação de concessão de emissora, no caso a Globo, e nem pergunto para ele sobre a autorização, tá, de exploração ou pesquisa em terra indígena. Porque como ele tem problema com esse pessoal, ele é suspeito, eu deixo ele de lado, quem vai decidir isoladamente é o Congresso Nacional. Tranquilo? Fácil? Beleza. Próxima. Compete ao Congresso aprovar previamente a alienação é sinônimo de venda, tá? Compete ao Congresso aprovar, autorizar previamente, antes, a venda ou a concessão, o empréstimo, né, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então olha só que interessante. Se aquela terra é pública, não está sendo utilizada, e ela é superior a 2.500 hectares, às vezes é interessante realizar o quê? A venda. É igual a sua avó, tem tanto de terreno que não usa, só paga IPTU. Dor de cabeça. Às vezes a União olha e fala assim, poxa, tem esse terreno aqui, essa terra pública aqui desse tamanho, a gente está precisando de dinheiro, não vamos usar mesmo, vamos vender, né? Isso aqui eu chamo de alienação. Ou, não quero vender, mas vamos realizar uma concessão? Vamos deixar alguém utilizar essa área aqui? Tanto a alienação como a concessão de terra pública, tá? Cuidado, tá? De terra pública não precisa ser da União. Cuidado com isso, tá? A terra pública é do Estado, sem problema. Competência do Congresso. Mas não é da Assembleia Legislativa? Não. Terra pública que tem uma área maior, superior a 2.500 hectares, se você quiser alienar ou se você quiser realizar concessão, né, permitir que alguém utilize aquele espaço,
Isso aqui depende de aprovação, de autorização do Congresso Nacional. E não há a participação do presidente da República nisso, tá? O presidente da República não é consultado sobre isso aqui. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Última, tá? Graças a Deus, né? Eu sei. Última. E aí já a gente vai para as questões e eu te mostro como é fácil. Você não vai confundir. Compete ao Congresso, competência exclusiva, decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos aqui da Constituição. Calma. Se você for analisar lá o artigo 84 da Constituição Federal, que fala das competências privativas do presidente da República, você não pode confundir. Por quê? O presidente da República ele tem a competência de quê? De propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Então funciona o seguinte, ó, a competência do presidente da República se resume a propor. Congresso, o que você acha? Eu acho que aqui é caso de decretar a calamidade pública de âmbito nacional. O presidente propõe. Quem compete decretar, né, o estado de calamidade pública de âmbito nacional, quem decreta é o Congresso Nacional. Aí a banca faz o quê? Ela brinca com isso aqui. Ela faz o seguinte, ó, ela tenta te confundir estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, né, com estado de calamidade pública de âmbito nacional, naquelas hipóteses previstas na Constituição. Por quê? Não confunda. Quem decreta estado de defesa? Presidente da República. Certo? Beleza? Quem decreta estado de sítio? Presidente da República. Quem decreta intervenção federal? Presidente da República. Eu sei que em todos esses casos o Congresso Nacional ele vai analisar. Estado de defesa ele analisa depois que o presidente decreta, né? O Congresso analisa posteriormente. Intervenção federal também. Já o estado de sítio, nós aprendemos que o Congresso ele analisa antes do presidente decretar. Ou seja, ele vai autorizar a decretação. Não é isso? Mas tudo isso aqui é decretado pelo presidente. Agora, quando eu falo estado de calamidade pública de âmbito nacional, quem decreta não é o presidente, é o Congresso Nacional. O presidente da República, ele pode propor, ele pode solicitar. Aí vem cá, se compete ao presidente propor, solicitar, né, dar a ideia de que o Congresso deva decretar, diante de uma situação específica, o estado de calamidade pública de âmbito nacional, para que o Congresso vai perguntar para ele o que ele acha? Não é ele que está propondo? Não compete a ele propor? Se é ele que está propondo, o Congresso vai perguntar para ele o que ele acha. Não é isso? Por isso que é competência exclusiva do Congresso Nacional, sem a participação, sem a consulta, sanção ou veto do presidente da República. Senhores, antes da gente começar a trabalhar aqui as questões, deixa eu fazer uma observação para você. Existem temas que são um pouquinho mais complexos, tá? São mais chatos, dá mais trabalho. Eu estou trabalhando com vocês aqui um tema que 90% dos alunos, dos candidatos em concurso, erram. É isso mesmo, 90% erram, tá? Você vai assistir essa aula a primeira vez e você às vezes vai falar, cara, senti dificuldade demais nesse tema. O que você vai fazer? Você vai assistir ela toda, vai anotar, fazer seus estudos. Não adianta nada você assistir videoaula sem reduzir a termo. O que é isso? Sem escrever, sem estar anotando o que eu estou falando aqui para você, tá? Não adianta. O ideal é você imprimir a apostila, acompanhar a videoaula com a apostila, fazer suas anotações, dar pausa, anota no caderno, faça um estudo com qualidade, tá? Devagar, com qualidade, porque você não precisa ficar voltando tanto. Aquele teu amigo fala assim, 2 semanas matei o edital. Ele leu o edital, botou a aula no 2.0, não entendeu nada. Mas matei o edital. Chega na prova, vai errar. Não aprendeu, não adianta. A prova, você não engana a prova. A prova você sabe ou você não sabe. Então, o que acontece? Esse é o tipo de tema que 90% das pessoas erram. Por quê? Porque pulam.
Porque começa a assistir e fala, não, é muito chato, muito decorebinho, a pessoa testando os macetes, não quero mexer com isso não, vou pular lá para lei de tortura, vou pular lá para nacionalidade que é mais legal. Nós vamos ter uma grande parte de direito constitucional, né, nesse primeiro bloco, que as matérias são muito legais de estudar. Só que tem uma partezinha que é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complexo. Só que você tem que matar isso aqui. É isso aqui que grande parte erra. E você vai acertar. O primeiro contato, às vezes, faz com que você não entenda a matéria. Você vai assistir novamente, você vai revisar, você vai vendo que com o passar do tempo, revisando o conteúdo, você vai falar, cara, eu tinha dificuldade nisso, olha que moleza. Realmente, agora eu entendi, tem toda uma lógica. Por que essa competência legislativa do Congresso Nacional? Porque precisa da participação do presidente, aí eu te mostrei uma por uma porque precisa, com os macetes. Por que essa atribuição aqui do Congresso Nacional ela é exclusiva? Se ela é exclusiva, significa que não tem participação do presidente para o decreto legislativo. Aí eu te mostrei agora, uma por uma, por que existe uma lógica. E eu vou te provar agora que não tem mistério. Vamos fazer as questões? Vamos lá, olha aqui comigo. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Opa! Na hora da prova você faz isso. Se é de competência exclusiva do Congresso, eu tenho que lembrar que não há deliberação executiva, não há sanção ao veto presidencial, porque o presidente não é consultado, e aqui o Congresso não faz por lei, ele faz por decreto legislativo, porque por lei ele exerce as suas competências legislativas. Então ele está perguntando qual das que eu vou ler agora é competência exclusiva do Congresso. Vamos ver? Senhores, resolver definitivamente sob tratado, acordo ou ato internacional que acarreta encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional. E aí? Vamos lembrar? Quem é que celebra o tratado internacional? Não é o presidente? Se ele celebra, ele tem que mandar para o Congresso e o Congresso vai decidir se aprova ou não. Que é exatamente isso aqui, ó. Resolver definitivamente é aprovar ou não o tratado que foi celebrado pelo presidente. Se o presidente manda para o Congresso vai decidir sobre isso, e foi o presidente que celebrou, o presidente precisa ser consultado? Não, né? Se ele celebrou, eu não preciso perguntar o que ele acha. Se ele celebrou, ele concorda. Então, isso aqui é competência exclusiva do Congresso, já que não tem participação do presidente. Ele está pedindo, é da competência exclusiva do Congresso? Já achei a resposta. Gabarito letra A. Mas calma, então eu tenho que achar o erro nas outras. Vamos ver? É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente. Eu falei disso aqui com vocês? Não. Nós vamos trabalhar isso aqui lá na frente. Mas eu não falei disso. Autorizar a operação externa de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Eu falei disso aqui para vocês? Não falei ainda disso aqui. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estado, DF, dos municípios. Eu falei disso aqui para vocês? Também não. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, Estado, DF, município, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público. Eu falei disso aqui para vocês? Também não. Você vai aprender comigo que tudo isso aqui é competência privativa do Senado Federal. Tá? Que nós não estudamos ainda, por isso que você não sabe. Mas só de saber a letra A, por exclusão, você acertava a questão. Entenderam? Vamos para a próxima? Olha aqui, ó. Conforme dispõe o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional a resolução definitiva, resolver definitivamente, sobre acordos, atos ou tratados internacionais. Sim, tá certo. O presidente celebra, Congresso aprova, que eu chamo de resolver definitivamente. Mas ela pergunta, assinale o meio correto, a espécie normativa correta, através do qual essa atribuição, competência exclusiva do Congresso, é cumprida. Se é competência exclusiva do Congresso, qual é a espécie normativa utilizada pelo Congresso? Decreto legislativo. Cadê? Decreto legislativo. Ah, pessoal, aqui decreto-lei é outra coisa. Decreto, esse aqui, ó, é outra coisa, que é do Poder Executivo, vou falar lá na frente. Decreto legislativo. Se fosse competência, agora vamos mudar. Se fosse competência legislativa do Congresso, seria qual? Aí seria o quê? Aí seria lei. Lei ordinária ou lei complementar. Se fosse competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aí qual seria o gabarito? Aí seria resolução.
Entenderam? Simples, não tem mistério. Vamos lá. O Congresso Nacional aprovou um decreto legislativo, que autorizou o presidente da República a declarar guerra contra um país estrangeiro, em razão de uma grave ameaça à soberania nacional. Nesse caso, é correto afirmar que o decreto legislativo vamos lá. O que foi feito aqui? Congresso Nacional, através de decreto legislativo, autorizou o presidente da República a declarar guerra. O que essa questão está querendo de você? Olha que legal. Realmente é competência do presidente declarar guerra. Mas para isso ele precisa de autorização do Congresso. A pergunta é: se foi feito por decreto legislativo, essa atribuição, essa competência do Congresso é qual? Legislativa ou exclusiva? Se é por decreto, exclusiva. Então não há participação do presidente, não é isso? O que ele está querendo dizer para você é o seguinte, vamos lá. Alternativa A. Esse decreto é inconstitucional, pois o Congresso Nacional não pode legislar sobre matérias de competência privativa do presidente. Deixa eu te falar. O Congresso aqui, ele não está legislando sobre matéria privativa do presidente. Compete ao presidente declarar a guerra, mas isso depende da autorização do Congresso. Tá? Então, tem nada de constitucionalidade, né, por isso aqui. Constitucional, pois o Congresso Nacional pode legislar sobre matérias de sua competência exclusiva sem a intervenção do presidente da República. A priori parece que está certo, mas nós temos que ver as outras. Vamos lá. Inconstitucional, pois o Congresso Nacional só pode legislar sobre matérias de sua competência exclusiva mediante autorização do presidente. Não, o presidente nem se mete nisso aqui, autorização do presidente. Negativo. O presidente nem é consultado, ainda mais autorizar. Constitucional, pois o Congresso Nacional pode legislar sobre matérias de sua competência exclusiva, mas depende da sanção do presidente. Matéria de competência exclusiva depende de sanção do presidente. Competência exclusiva nem tem sanção presidencial, nem tem deliberação executiva. Está errado. Inconstitucional, pois o Congresso Nacional só pode legislar sobre matérias de sua competência exclusiva por meio de resoluções. Não! Resoluções é a espécie normativa que eu utilizo quando a Câmara dos Deputados está executando suas competências privativas ou o Senado. Não é isso? Tem nada a ver. Competência exclusiva não é por resolução. Competência exclusiva é por decreto legislativo. Então, qual o gabarito? Letra B. Está tudo certinho. Constitucional esse decreto, pois o Congresso ele pode sim legislar sobre matéria da sua competência exclusiva. E isso é feito por decreto legislativo, não é isso? Sem a intervenção do presidente, porque não há sanção ou veto diante de competência exclusiva do Congresso Nacional. Fácil? Beleza. Vamos para a próxima. Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item. É de competência exclusiva do Congresso Nacional escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Certo. TCU é composto por 9 ministros. 1/3 corresponde a 3, Presidente da República. Os outros 2/3 correspondem a 6, Congresso Nacional. E isso aqui é competência exclusiva do Congresso Nacional, onde não há participação do presidente. Por quê? Porque se o presidente já tem 3 para ele escolher, ele que não se meta na escolha do Congresso Nacional, referente aos seus 2/3. Entenderam? Lembra que eu falei? Certinho. Tranquilo, senhores? Pessoal, com isso nós finalizamos competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? Então, o que nós finalizamos aqui? Vou te mostrar, tá? Isso é importante. Olha aqui, Nós estamos falando das competências. E aí, qual os grupos eu tenho? Congresso Nacional, tem as competências legislativas, já matamos, e finalizamos agora as competências exclusivas do Congresso Nacional. A diferença é que a legislativa é por lei e tem participação do presidente. Deliberação. Já as exclusivas que nós acabamos de falar não é por lei, é por decreto legislativo e não há participação
do presidente. Aí, no próximo bloco, nós vamos começar a trabalhar o quê? Competência privativa da Câmara dos Deputados. São poucas, facinho, tá? O mais pesado já foi, já passou, tá? E as competências posteriormente, as competências privativas do Senado Federal, tá? Lembrando que essas daqui são feitas mediante resolução. Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar as competências privativas da Câmara dos Deputados, tá? Pois nós já finalizamos as competências, tanto legislativa exclusiva do Congresso Nacional. Antes de trabalhar a competência privativa da Câmara, nós vamos trabalhar a questão ali de convocação de ministro, tá? De determinadas autoridades, ok? Beleza, senhores. Um grande abraço, tá? Fiquem tranquilos, revisem o conteúdo. Faz o seguinte, pega uma folha, coloca as atribuições, as competências legislativas do Congresso em uma, as competências exclusivas do Congresso em outra, coloca no seu guarda-roupa, todo dia dá uma olhadinha, lembra do exemplo, você fixa isso na sua mente rapidamente, tá? Confia em mim. É puxado? É, mas ninguém falou que era fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, tá? Isso aqui não é para qualquer um. Concurso público é para quem tem garra, quem tem força. E como você está aqui, eu tenho certeza que você é diferenciado, você tem força de vontade, tem dedicação e você vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá? É normal ter dificuldade no comecinho, mas depois você tira de letra. Um grande abraço a todos, aguardo você no nosso próximo encontro.